Amados amigos, amados irmãos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia de vitória, mais uma noite vencida, mais um dia, para que nós possamos lutarmos confiantes, com fé e sermos vencedores. Vamos falar com Deus? Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, te agradeço por ter vencido a noite e recebido de tuas santas mãos mais um dia para enfrentar os desafios e as tuas bênçãos de receber com o coração aberto, livre, com compromisso contigo. Te agradecemos pela viagem que terminamos ontem. Estiveste conosco, nós sentimos a tua presença. Abençoa aquele povo lindo e maravilhoso da tua igreja, da pousada onde ficamos, onde, graças a Deus, temos algumas irmãs que ali trabalham, nos davam bastante apoio, até com cuidados comigo, com minha esposa. Foi maravilhoso, Senhor, os dias que ali passamos, e a saudade apertou bastante na hora da partida, na hora da volta, embora que muitos aqui achavam que nós deveríamos demorar um pouco mais para descansarmos. Mas nós temos compromisso aqui também com a palavra, com deveres e responsabilidade com Cristo, aqui na nossa área. Portanto, tivemos que voltar. Mas em breve passaremos muito mais tempos, se Deus assim nos permitir. Que este dia seja de bênção. Que este dia Deus erga a mão sobre toda aquela gente da Baía da Traição, do Alto do Tambá, da Pousada, todas aquelas pessoas que nós falamos de Jesus, que os seus corações sempre lembrem das palavras e venham aceitá-lo como Salvador. Te agradeço de todo o coração, Deus. Te suplico que visites as famílias enlutadas, dando-lhes a tua palavra de conforto, a tua orientação, ajudando-os, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Ao desempregado, conduze-o ao lugar onde haja um emprego. Eu te suplico, Deus, em nome de Jesus. Os santos dizem amém. Amados irmãos, existem coisas que entristecem a gente, de tal maneira que a gente fica desencorajado, todo acabrunhado de um jeito. Já imaginou você ser preso pela palavra de Deus ou agredido porque estava falando de Jesus? Isso já aconteceu nos nossos dias e nos dias dos apóstolos. O apóstolo Paulo estava angustiado. Mas aquele que está com Cristo está com Deus. E o que está com Deus está com o Espírito Santo. E quem está com a Trindade está com tudo. Não lhe falta nada. E Paulo numa noite estava, é difícil descrever. É muito difícil mesmo descrever. Mas naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve também fazê-lo em Roma. Olha, Roma era a cidade
onde ele era um dos componentes do exército romano, né? Ele era centurião, uma espécie de capitão dos nossos dias, né? O major, comandava 100 homens. Era uma autoridade de grande valor, de grande respeito, perseguidor dos cristãos, pertencia a Roma, aquele povo que era perseguidores do povo da Judéia, do povo de Jerusalém, do povo que se confessava seguidores de Jesus Cristo. Este mesmo povo, após o século 325, 323, mais ou menos, depois do 320, a mãe do imperador Constantino se converteu e eles passaram a dizer-se cristãos. Por quê? Porque os cristãos naquela época, eles eram muito fiéis à palavra, né? E Satanás é muito inteligente. Ele era o anjo líder. Ele era o administrador do céu. Aí o que ele fez? Começou a criar festas. Naquela época já existia padres, já existia a cânone católica toda, já existiam os bispos, os arcebispos, né? Os cardeais, que eram a maior autoridade, como nos dias de hoje. E os cardeais estavam notando que as pessoas, mesmo ocultamente, estavam se desviando dos deuses de pedra, dos deuses de bronze, dos deuses de ouro que eles tinham para adorar o Deus em espírito e em verdade. Começaram a organizar festejos. Começaram a organizar, isso desde o Velho Testamento. E então, todos nós, se você diz que não gosta, que não quer, você pode dizer que não quer, mas dizer que não gosta, não. De uma festa, todos nós gostamos. E então o povo de Deus, que era oculto, era secreto, porque tinha medo de se revelar, iam para essas festas. E o que é que acontecia? Se desviavam do verdadeiro Deus. Veja no carnaval. Quantos cristãos se escondem atrás das máscaras e se desviam de Deus? Quantos? Nós não sabemos. E às vezes até sabemos. Às vezes até descobrimos por isso, por aquilo, que um deles ou dois se desviou. Mas esse número é bem maior. Havia um pastor até certo tempo, inclusive eu mandei algumas mensagens para ele, que levava os jovens da sua igreja para o carnaval, fantasiados para pregar o evangelho. Isso não existe. Isso não existe. Se nós tivermos que ir ao inferno, pregar o evangelho aos demônios lá dentro do inferno, nós iremos no nosso status natural. Nós não temos que nos transformar em demônios para ir para lá, não. Nós iremos como nós somos. O Senhor Jesus foi lá, mas foi como ele era, e não como Satanás. Ele foi como Jesus. Se você, José, João, Pedro, Joaquim, Felipe, Maria, Elizabeth, Margarete, quiser pregar o evangelho, está desejoso de fazer isso, vá como você é e não se fantasiando. Porque se você se fantasia, você é igual. E nós cristãos não somos iguais.
Então, vejam bem, a palavra de encorajamento. Tu testemunhastes de mim em Jerusalém, e agora, pela tua fé, irás também me representar. E com bom ânimo, não é? Enfrentando todos os meus adversários. Enfrentarás todas as adversidades que te surgiram à frente. É preciso confiar. É preciso ter fé. De tempos em tempos, todo mundo precisa de encorajamento. A dona de casa enfrenta adversidades. O empresário enfrenta adversidades. Crianças, às vezes a gente tem nota porque não dá muita atenção, mas devemos dar atenção às crianças. Também enfrentam adversidades. Os jovens, muito mais. Principalmente na puberdade, precisa sempre de uma palavra de conforto, de orientação, de ajuda. Adultos têm que estar sempre em contato. Os idosos também. Todos nós enfrentamos adversidades. Onde encontrar encorajamento e força para seguir adiante sem se desviar ou desistir da caminhada? Há um livro, há uma bússola, há um livro que o que você imaginar na sua vida, ele tem a resposta para você. Desde que você procure realmente ter comunhão com este livro. Esta questão é seríssima e precisa de respostas. O esfriamento espiritual precisa de uma resposta de encorajamento. Atos 23, 11. Vou repetir porque eu apenas li o versículo e não disse o livro nem o capítulo. É Atos 23, 11. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao seu lado. Ele está do teu lado agora. Ele está do teu lado agora, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Precisas, súplica, pede e Ele te dará. É preciso confiar. É preciso se ter a certeza de que nós somos de Deus e que Deus é nosso. É sério, isso é muito sério. E precisa urgentemente de fé, de certeza daquilo que somos. Esse texto nos dá um sussurro no ouvido. Esse texto nos desperta para a confiança. Chegou ao lado dele, certamente sentou-se ao lado dele, pondo-se ao lado dele. Certamente sentou-se ao lado dele. Né? E sussurrava os lábios de Jesus ao coração de Paulo naquela noite, chegando até a madrugada, no conforto de uma prisão. No conforto, será que prisão tem conforto?
de uma fortaleza, será que tem conforto na masmorra? Creio que não, meus irmãos. Devia estar dormindo no pó, nas palhas. Mas Cristo desceu e sentou ao lado dele. Ficou ao lado dele, dando-lhe uma palavra de conforto. O jovem, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, todos precisam de palavras em determinados tempos da vida. Temos que estar preparados. Porque no dia em que nós estivermos nos encontrando nesta situação de desencorajamento, de tristeza, Deus enviará sempre um dos seus para nos estender a mão com uma palavra sábia e fazermos levantarmos do pó. Ali, o apóstolo estava no pó, estava na palha. E ele levantou-se e cresceu, se engrandeceu, se revestiu do poder, se encheu da glória do Espírito. Atos 23 e 27 nos diz, de fato, hoje, no último domingo de julho, nós ficamos tristes. Faleceu um amigo nosso. Mas isso não nos levou ao desencorajamento. Porque quando sabíamos também que ele já tinha o seu caminho preparado. Em Atos capítulo 23, 27 e 28, muitos de nós saímos em busca de motivação para prosseguir com a nossa missão de conquistar almas com o Evangelho da glória e da graça de Deus. E não é difícil. Não é difícil. Porque nós estamos bem acompanhados. Nós estamos bem alicerçados no conhecimento e na companhia de anjos e do Espírito Santo de Deus. Existem momentos difíceis e Paulo estava num daqueles momentos. Mas Cristo estava com ele. Após 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo, agora em Jerusalém, ele havia decidido em espírito que deveria ir para lá com alguns representantes da igreja dos gentios e suas respectivas ofertas. Atos capítulo 19, 21, Atos capítulo 24 e 17. Meus irmãos, esta atitude de amor por parte das igrejas dos gentios para com os pobres de Jerusalém vivia grande crise financeira. Vivia grande crise financeira, como nos nossos dias, porque todos nós estamos em crise, mas todos nós temos a companhia de Deus. Todos nós temos a graça protetora do Senhor. Os desafios necessários é muito custosos para todos nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, sempre soube do preço que ele pagaria por esta atitude de amor. Está em Atos, capítulo 20, 22 a 24.
No 22 ele diz assim: agora, impedido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz. Em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Esse testemunho vivo, pessoal, é o maior e mais poderoso evangelho pregado diante do pecador. Minha vida com Jesus, minha vida para Jesus. Esse testemunho é avassalador para o crítico, para o censurador, para o difamador, porque quando acusa, há sempre alguém. Não, você está enganado. Aquele é verdadeiramente um cristão. Não sou muito simpático a crente, porque todos são crentes. Se creu em alguma coisa, já é um crente. Nós somos de Cristo, nós somos cristãos. Desde a igreja dos primeiros séculos. Aprendemos com Paulo que testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, não significa apenas compartilhar o Evangelho com outra pessoa, mas também agir com amor, buscando a sobrevivência, afastando-nos dos conflitos interpessoais, cuidando e assistindo aqueles que estão em necessidade, mesmo que nos custe muito caro. Conheci um pastor que ia no seu carro e um carroceiro puxando a carroça, subindo uma ponte. E o pastor encostou o carro no meio-fio da ponte, botou no freio de mão, desligou, desceu e correu um pouco. E ao trás da carroça começou a empurrar. De gravata, bem vestido, lá vai empurrando, até chegar em cima da ponte. Na descida, ele perguntou: tens força para sustentar a descida? E o moço olhou para trás e disse: sim, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Ele era um cristão. Ele era um cristão. E o pastor, amém. E ele saiu se aprumando com a carroça. E lá vai de um pé e de um outro. Agora ele com os pés mais à frente do que o corpo. Se sustentando, se equilibrando naquelas varais que saem da carroça de mão. E o pastor ficou orando. Alguém que passava se admirava. Alguém que passava se admirava. Pela maneira de se trajar. Pela maneira em que ele orava indiscretamente, simplesmente com suas mãos abertas, olhando para aquele homem descendo daquela ponte. Todos notaram. É um cristão. É um homem de Deus. Nós aprendemos com Paulo. Testemunhar o Evangelho é a maior graça de Deus. É o maior testemunho. Isso significa muito para o pecador. É você mostrar o que você é na íntegra, na sua capacidade pessoal de ser aquilo que você diz que é.
Versículo 3 ele diz: na ilha de Chipre passamos por ela à nossa esquerda e portamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim do tempo ali, voltamos ao navio e a congregação, incluindo mulheres, crianças, saíram da cidade e nos acompanharam até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Meu amado, exemplos de vida. 1 Coríntios 14, 29 e 1 Coríntios 36 e 38. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. A nossa igreja nós não temos essa dificuldade, não temos este problema, porque nós somos uma denominação, as igrejas batistas tradicionais, muito objetivas. Nós cumprimos a Bíblia. Lutamos para que integralmente a palavra de Deus seja lida e exercitada como ela é. Portanto, meu amado amigo, procure ler a Bíblia, porque você lendo, você será devidamente esclarecido segundo o seu intelecto, segundo a sua capacidade. E depois disso, existe um local onde esclarece tudo. Escola dominical, aos domingos pela manhã. É muito importante a escola dominical. Portanto, meus amados, nós iremos fazer um intervalo e amanhã nós continuaremos com esse estudo para a honra e glória de Deus por causa do tempo. É um tempo que, se ultrapassar, a mensagem não será transmitida. Portanto, que Deus continue nos abençoando abundantemente. E digo-lhes, dai o vosso testemunho com a sua própria vida, com a vossa própria vida, para que o Espírito Santo de Deus seja enaltecido, engrandecido, exaltado em você. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.